O assunto de hoje são essas investigações, agora suspensas, né, do CAD contra institutos de pesquisa. E segundo a Mônica, essas investigações têm dividido órgãos do governo. São bastidores. Conta pra gente, Mônica, bom dia. São bastidores importantes. Megali, bom dia. Bom dia, Carla. Essas investigações contra os institutos de pesquisa, né, causaram polêmica e dividiram até mesmo os órgãos do governo que estavam sendo instados a investigá-las. E o CAD, na verdade, né? No CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o racha foi grande, o Megali. O presidente do órgão, o Alexandre Cordeiro, como foi noticiado amplamente, ele tinha pedido abertura de investigação. Mas aí todo mundo noticiou, o CAD vai abrir investigação. Em primeiro lugar, ele não tem poder para pedir abertura de investigação. O CAD tem uma divisão, né? O presidente, ele julga os casos que vão parar ali no colegiado. Quem tem o poder para abrir uma investigação, quem tem o poder de investigar é o superintendente do órgão, a superintendência. E o superintendente, o Alexandre Barreto e Souza, ele revelou a diversos interlocutores que ele não via a menor razão para a abertura dessa investigação e que o pedido do outro Alexandre, o Cordeiro, ele seria arquivado. Né? Técnicos do Conselho também se posicionaram de forma contrária à abertura dessa investigação. Por quê? Porque o CAD, Megali, o CAD é um órgão que tem como função zelar pela livre concorrência de mercado, né? Garantir um ambiente em que possam existir várias empresas de jornalismo, por exemplo, várias empresas de pesquisa, várias empresas que produzem salsicha, várias empresas que produzem carro. É isso que essa é a missão dele, né? Disseminar a livre concorrência, impedir que cartéis se formem, que impeçam empresas de fora dele de atuar, né? Que dificultem, né? Ele tem que garantir que não existam condições que dificultem o nascimento de novos negócios, reprimir a concorrência desleal. Essa é a missão do CAD. Então o CAD, ele não se intromete, Megali, na produção, no que as empresas produzem. Ele não fiscaliza se o carro que a empresa está produzindo é bom, ele não fiscaliza se a salsicha é bem feita, ele sim fiscaliza a forma como elas atuam no mercado para que elas não massacrem a concorrência. Então, na visão dos técnicos do CAD, não teria sentido algum investigar os institutos por supostas divergências de números que eles divulgaram e os resultados eleitorais. Isso não tem nada a ver com a missão do CAD. Seria uma instrumentalização do CAD para fins políticos na visão interna desse grupo que ficou contrário a essa investigação. Então, isso já estava sendo dado, né? Isso já estava dado quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, encerrou, Megali, não apenas essa investigação, né, do CAD, como também a da Polícia Federal. Ele deu essa canetada ontem à noite, né, e ele falou, né, que essas medidas que ele definiu como assodadas, né, além de os órgãos não terem competência para fazer essa investigação, ele se referiu aqui, Alexandre de Moraes, à flagrante usurpação das funções constitucionais da Justiça Eleitoral e disse que essas investigações pareciam demonstrar, palavras do Alexandre de Moraes, a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo e candidato à reeleição, ou seja, o Jair Bolsonaro, podendo caracterizar, em tese, desvio de finalidade e abuso de poder por parte dos seus subscritores. Então, Alexandre de Moraes até mandou, além de encerrar as investigações, mandou investigar as autoridades por eventual prática de abuso de poder político, né, e de desvio de finalidade dos órgãos para favorecer uma candidatura, Megali. Mônica, algo que chama atenção é que esse pedido de investigação, né, por parte do CAD, ele não tem uma evidência que leva à investigação. Ele abre a investigação para buscar uma evidência. Né? Eles falam aqui no texto, diz que são estranho, chama atenção da autoridade antitruste, é que se não bastasse os improváveis resultados errôneos apresentados, não bastasse também os erros coletivos, resultados idênticos quanto à diferença dos candidatos e tudo mais, e aí eles criam uma hipótese a partir desses números, mas não apresentam evidências de que, de fato, há algum tipo de interesse econômico unindo todas essas empresas. Né? Então, o próprio investigador, né, o presidente que sugeriu essa investigação, diz: a partir do levantamento desses dados é que a gente vai ter um primeiro indício de que isso está acontecendo. Então, é uma coisa invertida, né? E falta, só para... Isso foi... Não, vai lá, Mônica.
Não, não, pode falar, desculpa. Não, era só para acrescentar algo aqui à pergunta da Carla. Falta entender exatamente como é que funcionou isso aí. Quem é que pagou esses institutos? Foi o PT? Todos eles? E todos eles toparam por uma graninha, que aliás não tem nenhuma evidência de que isso tenha acontecido, nenhum indício, jogar seu nome na lama? A gente vai errar aqui de propósito, todo mundo vai errar junto, e a nossa credibilidade vai pro saco, que na verdade é a única coisa que importa, né? Se você é um instituto de pesquisa, a única coisa que importa é a credibilidade. Se você não tiver isso, fim, não tem mais instituto. A gente vai jogar tudo no lixo para manipular uma eleição por causa de um capilé de um partido político. E exatamente como isso manipularia a eleição? Colocaram o Lula pra cima, mas não colocaram, eles acertaram. Na margem de erro, a votação do Lula. Colocaram o Bolsonaro pra baixo. Tá, mas como é que isso prejudica o Bolsonaro? Isso não poderia, eventualmente, incentivar o eleitor a buscar o voto no segundo colocado, porque ele tá atrás? Essas acusações todas, pra mim, desafiam a lógica, Mônica. Elas não têm nenhuma lógica, e quem conhece um pouco de institutos de pesquisa sabe que eles disputam entre si, né? É uma disputa muito acirrada, né? Então não tem lógica econômica nenhuma o CAD investigando, e a gente tem que entender, quer dizer, essa discussão sobre os institutos de pesquisa, ela é uma discussão que tem que ser serena e tem que ser feita de forma calma e séria, né, Megali? O que é acerto, o que é erro, né? O que é uma forma errada de comunicar o resultado de uma pesquisa, né? A pesquisa ela não é o resultado, tanto que tem a urna, ela não é de forma alguma o resultado, né? Mas assim, até a gente comenta, né? Quer dizer, você tinha de um lado um data-povo dizendo que um determinado candidato ganhava no primeiro turno com 60% dos votos, e tinha todos os outros institutos dizendo que não, né? Que quem chegaria na frente seria o Lula, que o Bolsonaro chegaria em segundo, que a Simone chegaria em terceiro, que o Ciro chegaria em quarto. O resultado me parece que os institutos estavam muito mais próximos do que os outros datas povos aí que proliferam. Então, quer dizer, vamos parar e discutir agora o que o CAD vai fazer no meio de uma discussão dessa, a não ser quer dizer, como foi lido por outras autoridades, inclusive, e por técnicos do próprio órgão, quer dizer, como uma tentativa de intimidação, né, uma tentativa de acossar, né, os institutos. Mas, enfim, parece que não deu muito certo, né, Megali? E tem outra, tem um instituto que eu tô vendo chamado Brasmarket, que chegou a colocar o Bolsonaro 13 pontos à frente de Lula, faltando 2 semanas para a eleição. E 13 pontos à frente. Super divulgado nos WhatsApp da vida. Sim, o CAD não tem interesse em investigar esse instituto, por que só os outros? E aí, será que essa é uma investigação político-eleitoral? Vejamos. Ela está sendo conduzida pelo já citado pela Mônica, Alexandre Cordeiro Macedo, que é o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Esse cara foi colocado lá por Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, o último tweet dele foi o seguinte: atenção, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Minas, estamos na frente. São Paulo, olhando Lula pelo retrovisor. Tic-tac, 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 tic-tac. Quer dizer, é um torcedor. Além de um aliado, além de alguém que faz parte do governo, é um torcedor, é alguém que está empenhado na campanha eleitoral. E ele já se referiu a Alexandre Cordeiro Macedo como o meu menino. O meu menino. Eu fico impressionado, às vezes, de ver adulto de barba na cara jogando fora todo o seu amor próprio. O cara é chamado de eu menino, de meu menino, aguenta a humilhação e vai lá e age como o meninão do Ciro Nogueira. Eu realmente fico bastante impressionado.